Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria da TV Unesp e da TV Câmara que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana vamos receber representantes do poder público e pesquisadores para falar dos problemas da cidade e também das possíveis soluções. Hoje, o tema em discussão é mobilidade e trânsito. E quem ajuda a fomentar a discussão de hoje é o jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Obrigada, Vinícius. Olá, Larissa, muito bom estar aqui de novo. O professor da Unesp, da Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru, Manuel Joaquim Duarte da Silva. Muito obrigada por sua presença, professor. A gente agradece pela universidade. E também com a gente, para debater mobilidade e trânsito, o Aníbal dos Santos Ramalho, ele é gerente de planejamento viário da Indurb. Aníbal, muito obrigada por ter atendido ao nosso pedido. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. E antes de começarmos nossa conversa, vamos contextualizar um pouco a situação de Bauru. Hoje a cidade tem 274 mil veículos registrados para uma população de aproximadamente 370 mil. Isso dá mais de um veículo a cada 2 pessoas. É muito carro e moto disputando o mesmo espaço e o resultado a gente vê todos os dias nas ruas. Nós preparamos uma reportagem que mostra onde estão os maiores nós no trânsito da cidade. Vamos ver. A frota de veículos da cidade aumentou quase 70% na última década. Neste período, foram poucas as grandes obras viárias, como a Avenida Nações Norte e a ligação da Getúlio Vargas com a rodovia Marechal Rondon. Por isso, em alguns locais, o trânsito é bastante complicado nos horários de pico. É o caso da Praça Shujiro Otaki, que liga as regiões centro e oeste. A rotatória tem geometria acanhada e recebe veículos de várias vias. Esse período é complicado, né? Perde muito tempo? Perde. O que precisaria fazer, você acha? Precisava ter um sinal, qualquer coisa, né? Para ajudar. A Indurb reconhece o local como um dos mais problemáticos para o fluxo de veículos, mas aponta que as melhorias não são imediatas. A princípio, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto com a Prefeitura para desenvolver um projeto geométrico adequado para que possamos colocar o semáforo. Então não depende só da Prefeitura, depende de projeto, de geometria, alteração da rotatória e depende também da obra, né? Que já é um custo que tem que ser levado em conta para um próximo orçamento. Outra avenida que também fica congestionada dependendo do horário é a Comendador da Silva Marta. O trânsito não flui no começo da noite no sentido Zona Sul-Zona Oeste. O tráfego é muito intenso nesse horário. Você costuma usar bicicleta ou transporte público ou é mais de carro mesmo? Mais de carro. E por que essa opção? Pela distância minha do trabalho. E mais uma vez, o problema parece sem solução a curto ou médio prazo na avaliação da Indurb. Nós temos a Duque de Caxias e a Comendador, que fazem essa ligação do centro com a região oeste da cidade, né? Região oeste e sudoeste. O que acontece? Ou você utiliza a Duque e a Avenida Castelo Branco ou a Comendador. Como a Comendador foi duplicada e melhorada há algum tempo atrás, as pessoas preferem a Comendador. Então, em determinados horários, ela está realmente chegando no limite de tráfego dela. Ela tem mais de 2.000 veículos na hora pico em um dos sentidos, né? Infelizmente, aí é uma carência mesmo desse sistema viário. Para a coordenadora do grupo que elabora o plano de mobilidade de Bauru, a saída para o trânsito está na conscientização das pessoas em usar menos o veículo motorizado. Bauru já tem problemas de tráfego, nós já temos problemas de demora, né, de permanência nas ruas. Então, o que antes você fazia em 10 minutos, se você tinha um médico, você saía 10 minutinhos antes de casa, hoje você tem que sair meia hora, 40 minutos, né, tem o tempo de estacionamento. Isso realmente não vai ser solucionado com infra. As pessoas vão ter que realmente colocar a mão na consciência, tentar entender se não é possível, tentar verificar se é possível de transporte público ou então migrar para o transporte de bicicletas ou andar a pé. Mas ela mesma admite que falta infraestrutura para os ciclistas. Bauru tem uma distância de ponta a ponta que a gente considera bem razoável para um uso de bicicleta, mas nós não temos ainda a infraestrutura cicloviária.
Então também não adianta dizer, vamos usar a bicicleta, mas também ninguém vai deixar o carro em casa para andar no meio das ruas compartilhando espaço com os carros. No mundo ideal, isso seria possível, mas com esse monte de motorista que a gente tem na rua, que não respeita nem o pedestre na faixa, né, é impossível. Problemas que o Giovanni enfrenta diariamente. Ele vai ao trabalho pedalando, ganha em saúde, mas precisa ficar alerta o tempo todo. Algumas pessoas não respeitam muito, né? Até a sinalização assim, às vezes não respeita, então você tem que ficar um pouco mais atento do que o normal, mesmo você estando certo. A gente vai ter a oportunidade de destrichar alguns aspectos, né, dessa reportagem ao longo desse programa. O Aníbal já participou da reportagem com a gente e também vai poder explicar melhor alguns pontos. Aníbal, falando exatamente sobre o que nós tratamos na reportagem, essa questão do fluxo de deslocamento da população de Bauru, que tem essa tendência, né? As pessoas, elas moram mais na Zona Oeste, mas elas vão trabalhar no centro e na Zona Sul. E justamente nesse caminho pendular, nós temos 3 avenidas bem problemáticas, que são as que a gente mostrou na reportagem: Duque de Caxias, Comendador da Silva Marta e a Avenida Castelo Branco. Você já disse na reportagem que é uma carência de sistema viário, mas a curto prazo seria possível fazer algumas mudanças, adequações, Aníbal, que melhorasse o tráfego nessas avenidas? Porque os motoristas, eles opinam bastante. Por exemplo, a Duque de Caxias, por que ela não é onda verde? A Castelo Branco poderia ser uma mão só? E a Comendador, se fosse construído aquele viaduto e que tirasse a linha do trem, será que melhoraria? Então, o que poderia ser feito? Gostaria que você explicasse. Bom, então vamos por partes, né? Na questão das avenidas, o que nós procuramos fazer na questão do sistema viário para apoiar as avenidas são os corredores em onda verde. Que, por exemplo, a Joaquim da Silva Marta, ela funciona com onda verde no sentido leste-oeste. E agora nós estamos ampliando o corredor da Capitão Gomes Duarte no sentido oeste e leste. Quer dizer, estamos implantando semáforos e trabalhando com eles em onda verde. Na Duque de Caxias seria impossível. A Avenida Duque de Caxias é assim: se você implanta sem modificar os tempos de verde de cada semáforo, você tem que manter o ciclo, é o mesmo tempo de ciclo, porém alterar os tempos de verde. Porque se você abre num sentido e mantiver o mesmo tempo de verde, o outro sentido você acaba criando uma onda vermelha. E aí o que você tem que privilegiar nesse caso? Teria que privilegiar um dos sentidos para implantar a onda verde. Porém, a Duque de Caxias é muito equilibrada, o tráfego dela, o fluxo é equilibrado dos dois sentidos, né? Tanto de manhã como à tarde e durante o dia. Então a gente prefere manter o quê? O sincronismo na abertura do sinal verde dos semáforos. Então você consegue, num horário normal, vencer 3, 4 cruzamentos ou até 5 e dar 1 ou 2 paradas durante o percurso da Duque. É lógico que o horário de pico, a Duque de Caxias também está no limite dela. Nós temos mais de 2.000 veículos também em alguns horários na Duque, num sentido. A capacidade de tráfego de cada faixa de rolamento é de, no máximo, 1.800 veículos por hora, ou seja, um veículo a cada 2 segundos. Então isso, veja bem, você tem 3.600 veículos se não tivesse corredor de ônibus. Aí você tem as paradas dos ônibus que interferem em uma das faixas, você acaba prejudicando a fluidez na faixa da direita e fica com mais ou menos 1.800 veículos para trafegar na faixa da esquerda. E com 2.000 veículos nesse horário, já prejudica e acaba causando a lentidão e o congestionamento. E na Castelo Branco, que é uma faixa só, pior ainda? Pior ainda. Transformar em mão única, não seria possível? Então, mas aí eu preciso de uma outra rua paralela, na mesma extensão dela, e que não seja interrompida, e nem que cruze com a Castelo Branco. Eu vou ter a rua Tamandaré, porém ela acaba no cemitério de São Benedito, né? É uma rua também, tem outra coisa. A característica das vias, se você transforma uma via de trânsito local, que é a Tamandaré, numa via coletora, que é, por exemplo, a Castelo, eu vou acabar com a característica dela residencial e passar a ter uma via comercial. Então, com muitas residências lá. O incômodo do barulho, dos acidentes, né, que a gente transfere o fluxo de um sentido da avenida para uma via de trânsito local, né? Então, tem tudo isso para se estudar. Não é tão simples. E, infelizmente, as cidades como Bauru, que foram crescendo com o passar do tempo,
sem terem sido planejadas, elas sofrem com esse tipo de problema. Bauru até que nem tanto, tem cidades mais antigas que Bauru, que tem ruas muito estreitas, não consegue, né, dar vazão a todo o tráfego gerado. E então, por isso, a gente tem que começar a pensar realmente no que a menina Ellen falou, né, da gente mudar o padrão de transporte nosso, porém não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? E isso também tem que ser uma política do governo federal e não municipal, né? Começar a incentivar, subsidiar o transporte público, né? Talvez tirar o subsídio, né? Taxar impostos nos carros, porém transferir os impostos para o transporte público, para que a gente tenha uma tarifa mais justa, né? Professor, o senhor acredita que a solução para esses problemas está na construção de novas grandes avenidas? E durante a discussão do plano de mobilidade, o poder público deu respaldo com macroprojetos para que a comunidade como um todo pudesse discutir? Até o momento foi criado um grupo, né? Já existia esse grupo há alguns anos atrás, esse grupo de mobilidade, eles trabalharam durante um tempo, só que não chegou à conclusão final ainda. Então foi feito um novo grupo, né, de mobilidade, a qual eu faço parte representando a universidade, e nós estamos em vários setores da comunidade de Bauru que está nesse grupo. E esse grupo está originando trabalhos, originou diversas audiências públicas, que não teve um grande número de pessoas que vieram nessas audiências, né, e essas audiências nos proporcionaram algumas medidas que a gente pode adotar. Só que essas medidas vão ser passadas para o poder público para eles resolverem o que deve ser feito. Eu acredito que hoje na cidade de Bauru a gente teria um custo muito alto para se fazer desapropriações, porque a cidade cresceu muito, valorizou muito, então nós temos um valor muito alto de desapropriação. Eu não creio que o poder público, no momento, possa fazer isso daí. Quem sabe é um longo tempo, daqui a algum tempo ele possa realmente aumentar essas avenidas e melhorar esse fluxo aí, o que deve ser feito juntamente com a Indurb nesse plano aí que nós estamos fazendo para Bauru. Esse plano é um plano que não é curto, vai ser longo. Isso daí foi criado esse grupo de trabalho que ao longo do tempo vai ter que novamente ser remanejado e rearranjado, porque nós temos uma cidade com vários problemas de gargalo no nosso trânsito aqui. A gente vai falar mais sobre o plano de mobilidade que está em elaboração, o professor participa da elaboração, mas no próximo bloco, um dos assuntos é uma alternativa para desafogar o trânsito da cidade, que é o transporte coletivo, mas o serviço é criticado pela população e os problemas nessa área são o tema do nosso próximo bloco. Voltamos já já. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente discute mobilidade e trânsito. Na companhia do jornalista Vinícius Lousada, recebemos o professor da Unesp, Manuel da Silva, e o engenheiro da Indurb, o Aníbal Ramalho. Falávamos da saturação do trânsito em Bauru no bloco anterior e o transporte coletivo seria uma alternativa, né, para diminuir esse tráfego. Professor, o senhor que vem participando da construção do Plano Municipal de Mobilidade, quais foram as queixas mais frequentes que apareceram durante as audiências em relação ao transporte coletivo? O transporte coletivo é um gargalo na cidade, porque nós temos muitos pontos de cruzamentos, nós temos problemas com a rede de energia elétrica, ônibus que não conseguem estar naquela linha, tem que ser alterado, caminhões que passam com alturas tipo baú, que eles também têm esses diversos problemas aí. E em Bauru, a rede de ônibus, ela é um problema sério, né? Porque a gente tem pontos de ônibus que estão muito próximos. Então ele não flui com rapidez como a gente gostaria que fosse. Nós teríamos que fazer um remanejamento, talvez, de alguns pontos da cidade, talvez aumentando a distância. Claro, a população não gosta, a população quer que esteja o ponto próximo da residência dele ou próximo do comércio onde ele trabalha. É claro, isso daí todo mundo gostaria que fosse assim. Só que para uma cidade do porte
médio como o de Bauru, quase porte maior, né, de Bauru, nós temos esse problema que é a fluidez do tráfego. Esse tráfego a gente pensa que a gente possa, talvez, aumentando essa distância entre os pontos, a gente melhorar a fluidez e também aí vai com o pessoal da Endurbe, que aí tem que fazer um remanejamento, talvez de ruas, vias públicas, para que a gente possa melhorar essa fluidez do ônibus na cidade. Ou seja, melhorar a quantidade de pessoas que possam utilizar o transporte público municipal. Aníbal, de 2008 até 2016, houve uma redução de 3 milhões para 2 milhões no número de viagens por mês no transporte coletivo. O poder público gastou um bom dinheiro na contratação de um plano para remodelar o transporte coletivo na cidade. Há uma previsão para que esse plano seja colocado em prática com a remodelagem das linhas dos ônibus circulares e também com a instalação de terminais para a integração dos passageiros em pontos estratégicos como o centro, a zona sul, o distrito. Sim, então foi feito um trabalho, né, por uma empresa terceirizada, né, e o mais importante desse trabalho foram as pesquisas de carregamento dos ônibus em todas as linhas, né? E para que isso? Para racionalizar o transporte público. Muitas linhas que estavam assim, que não compensavam porque tinham pouca utilização, a demanda era baixa, acabaram sendo suprimidas e algumas foram implantadas em linhas radiais, né, que são linhas mais curtas, principalmente ligando bairros até a antiga estação ferroviária, naquele ponto ali que já funciona mais ou menos como um terminal, um mini terminal. Bem, a integração hoje é feita de forma tarifária. O usuário do transporte público, ele pagando, fazendo a viagem através do cartão, ele tem um determinado horário para fazer o transbordo e embarcar em outro ônibus sem pagar outra tarifa. Então, nosso pensamento, não é tão importante a questão do terminal. O terminal funciona bem quando é fechado, né? E a integração é no terminal e não tarifária. Então não há prejuízo nessa relação. Agora, é lógico que a gente sempre procura tentar racionalizar. A questão que o professor Manuel falou agora, a gente não pode, a gente tem que tentar aumentar a velocidade comercial dos ônibus. A velocidade comercial é aquela entre a saída do ponto final até chegar no outro ponto final, incluindo as paradas nos pontos intermediários. Quanto mais próximos os pontos, mais demorado é a viagem e menor a velocidade comercial. Então, se hoje eu tenho uma velocidade comercial de 15 km por hora, é muito baixa. A intenção, principalmente nos corredores de ônibus, é você atingir 30 ou mais km por hora no corredor de ônibus, entendeu? Os corredores exclusivos, que já são realidade em algumas cidades de médio porte, são uma possibilidade para Bauru ou não vem ao caso ainda? Sim, existe a possibilidade, mas eu acho que Bauru ainda não tem o porte suficiente para ter um corredor de ônibus, e a gente vai falar de VLT também. E assim, existe uma demanda mínima para que a gente tenha, ainda não atinge essa demanda mínima. É lógico que depende da população da cidade, da utilização do transporte, né? Mas nós não temos essa demanda mínima para BRT. E um problema dessa questão que o Vinícius citou, que a demanda pelo transporte coletivo vem caindo e a tendência é que deveria ser o contrário, né? Quando a gente está falando de saturação no trânsito, isso implica o preço da tarifa também, né, Aníbal? Quanto menos pessoas usam transporte coletivo, menos pessoas suportando, né, esse sistema, aí a tarifa vai ficando cada vez mais cara. Essa questão do preço também apareceu, professor, como impeditivo para as pessoas usarem o transporte coletivo? Apareceu também. No nosso grupo, nós também estamos estudando. Inclusive, foi um dos assuntos importantes de várias palestras, de várias audiências que nós fizemos. Que isso daí vai ser tudo concentrado na nossa conferência, na segunda conferência que nós vamos ter de mobilidade em Bauru. Isso foi um dos fatores que também foi muito apresentado dentro das nossas audiências públicas. É só o usuário que suporta o preço da tarifa hoje, Aníbal? Não, então, eu queria salientar, você falou em 2 milhões, né, eram 3 milhões, caiu para 2 milhões, só que o último levantamento nosso, nós tivemos 2.600.000 passageiros mês.
Está entendeu? aumentando? Então, aumentou. Voltou. Tudo isso depende também da situação econômica do país, né? Interferiu. Porque interfere, inclusive nas pesquisas de tráfego, eu observo que diminuiu o número de pessoas que utilizam o automóvel. Porque nas pesquisas a gente vê lá, ó, teve cruzamento que eu tinha a possibilidade de implantar o semáforo e hoje eu não estou tendo mais essa possibilidade, porque diminuiu o volume veicular no cruzamento, na via secundária, entendeu? E isso é um termômetro, porque o transporte público ele passa a ser mais utilizado quando a pessoa não tem como abastecer o automóvel dela e tal, porque o sonho de consumo é o automóvel, né? Nossa mentalidade americanizada, né? Porém, se a gente não tem dinheiro, a gente tem que dar um jeito de andar ou de transporte público, ou de bicicleta ou a pé, né? Então a gente acaba tirando um pouco do fluxo de veículos do transporte individual, né? A gente já falou bastante sobre o Plano Municipal de Mobilidade e ele vai ser o foco total do próximo bloco e o objetivo dele é esse, atender às demandas, aos problemas que a população sente na prática, no dia a dia. É o assunto do nosso próximo bloco, voltamos já já. Voltamos com o Bauru em Debate. Hoje a gente dialoga aqui sobre mobilidade e trânsito. Participa com a gente o jornalista Vinícius Lousada. Recebemos também o professor da Faculdade de Engenharia da Unesp, Manuel da Silva, e o engenheiro da Indurb, o Aníbal Ramalho. Falamos já bastante, não é, professor, sobre o plano de mobilidade que está em elaboração. Então, o senhor, como faz parte da comissão de elaboração, explica para a gente em que pé estão as discussões neste momento. Hoje até o momento, foram feitas 12 ou 13 audiências urbanas, mais uma rural, em que foram debatidos todos os problemas relativos a cada região da cidade. Foram divididas em audiências públicas por região da cidade. Só que nós não tivemos uma afluência muito grande de pessoas nessas audiências, nós esperávamos mais um pouco, né? Eu acredito por ser a primeira audiência, as primeiras audiências que nós tivemos, talvez com o passar do tempo as pessoas tenham mais flexibilidade e mais facilidade de ir para as audiências para debaterem todos esses assuntos. E a parte do nosso grupo de mobilidade, ele é todo baseado em todo esse aspecto sobre uma parte sobre as audiências públicas, ou seja, todo esse material da audiência pública está sendo arrumado, né, para que a gente possa preparar esse material para que a conferência nossa de mobilidade de Bauru tenha todo esse material e esperamos que essa conferência tenha uma quantidade maior de pessoas, que nós esperamos que seja, principalmente os estudantes. E é importante explicar por que Bauru está pensando e formulando um plano de mobilidade. É uma exigência do governo federal e o prazo para que a cidade do porte de Bauru tenha esse plano pronto era, a princípio, abril, né? Agora, professor? Abril desse ano. Foi adiado para o ano que vem. Para um ano, para o próximo ano, 2019. Vocês devem concluir o trabalho neste ano ainda? Nós devemos concluir o trabalho, nós estamos concluindo o trabalho. Fizemos uma relação de todos esses problemas relativos às audiências públicas que nós tivemos, que vai ser colocado dentro das conferências. Essa conferência vai ter 4 eixos temáticos, cada um discutindo um eixo da cidade. Então a gente espera que nessas audiências, nessa conferência, a gente tenha uma quantidade maior de pessoas para que a gente possa discutir e relacionar e mostrar para Bauru as possíveis alternativas em termos de mobilidade da cidade, junto sempre com a Indurb. E a gente já falou sobre veículos, sobre transporte coletivo. Como que está a discussão em relação à questão do pedestre? A gente sabe que em alguns lugares simplesmente não tem calçada. E não é só nos bairros periféricos, né? Inclusive na Avenida Nações Unidas, ali naquele trecho do pontilhão da rodovia Marechal Rondon, não tem por onde caminhar. Isso também está sendo colocado? Isso também vai ser um dos eixos, do eixo temático da conferência. E isso daí está fazendo parte da nossa comissão de mobilidade da cidade, que nós temos. Inclusive eu também faço parte junto com o pessoal da Indurb
e várias facções aqui da cidade. A sociedade de modo geral, né? Isso também está sendo colocado porque é um problema seríssimo. Nós temos problema de calçada, transeuntes que termos de acessibilidade, nós temos um problema seríssimo, calçadas muito quebradas, falta de acessibilidade, nós temos as pessoas que são vendedores ambulantes, que alguns deles estão inclusive dentro nas calçadas, outros na própria via pública. Então são problemas sérios que vão ser todos debatidos dentro da conferência e logicamente nós vamos ter soluções para isso daí. Isso daí vai gerar um decreto municipal e que nós esperamos que ao longo do tempo isso daí tenha, de certo modo, a gente consiga resolver todos esses problemas juntamente com a Prefeitura e o Poder Público. Esse decreto depois ele vai ser votado na Câmara, Vinícius? Vai ser passado pela Câmara. Vira um projeto de lei, então? Vira um projeto de lei, um decreto de lei. E quando vira lei, aí cai lá para a Indurb ajudar a colocar em prática. Isso, essas conclusões que vão ser tiradas desse trabalho, Aníbal? Sim, eu acho que o plano em si, essas audiências, elas estão como se fosse um embrião para criar um diagnóstico, né, para determinar o que é necessário, o que deve ser feito para melhorar a mobilidade, não só a mobilidade através do transporte, assim como no caminhar, transformar o caminhar numa forma de transporte, que é importante. Importante é a valorização do passeio, né, da calçada, que o próprio munícipe ou o poder público cuide melhor da calçada, né, e também das vias públicas. Frisando na questão de acessibilidade, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras da Indurb, está fazendo um trabalho muito bem feito na questão das rotas acessíveis, né? Foi feita a rota acessível na Getúlio Vargas, para que os cadeirantes tenham possibilidade de andar, né? de ter mobilidade naquela região. A Duque de Caxias acabaram de fazer também a rota acessível da Duque e agora estão próximos do Hospital de Base. Vamos ver se a gente consegue levar até a Rodrigues Alves também. É muito importante fazer as rampas e trazer acessibilidade às pessoas que precisam. Derrubando essas barreiras, né? Então isso é muito importante. Além da questão da pessoa com deficiência, eu acho que a população idosa também é um grande desafio, né? Isso está sendo discutido especialmente na questão do transporte coletivo. Houve um avanço com a gratuidade da tarifa do transporte coletivo para idosos de baixa renda, mas ainda é limitado o número de viagens por mês. Tem uma perspectiva de se avançar nisso, Aníbal? Então, isso já é uma política pública, né? Então, tem que ser debatido em nível, né, de prefeitura, de prefeito, né? Eu não sei se a intenção é ampliar. Eu acho positiva essa questão de facilitar a vida do idoso que tem problemas, né, que é de uma classe que não consegue fazer as viagens que gostaria e tem uma demanda reprimida, né? A Indurb é uma prestadora de serviço. Falta um instituto de planejamento, um órgão ligado ao poder público que possa se dedicar ao planejamento e a pensar o trânsito e a mobilidade de forma mais conceitual? Então, eu estive conversando com o nosso presidente, ele falou que o prefeito tem a intenção de criar um instituto de planejamento, né, exatamente para pensar num planejamento geral da cidade, né, e depois pôr em prática esse planejamento. Então, espero que até o ano que vem saia do papel o Instituto Planejamento, que eu acho de fundamental importância, né, para a cidade. Esse planejamento, com certeza, ele vai abordar uma dessas questões que nós tratamos aqui, que é o deslocamento de pedestres, que no plano, conceitualmente, é a mobilidade ativa que se fala, não é, professor? Isso, justamente. E a questão da mobilidade ativa, que é priorizada nesse plano em elaboração, é o tema do nosso próximo bloco. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. O Bauru em Debate está de volta e na companhia do jornalista Vinícius Lousada. Nós conversamos hoje com o professor de engenharia da Unesp, Manuel da Silva, e o engenheiro da Indurb, Aníbal Ramalho. O tema em discussão é mobilidade e trânsito.
O plano de mobilidade, que ainda está em elaboração, como dissemos aqui, ele prioriza a mobilidade ativa, que é o deslocamento por força humana, seja a pé, seja por bicicleta. E quem anda de bicicleta em Bauru sabe da dificuldade pela falta de ciclovias e ciclofaixas. Antes de discutirmos melhor esse ponto, eu gostaria de trazer a contribuição de um arquiteto que fez um amplo diagnóstico durante o mestrado na Unesp sobre a malha cicloviária da cidade. Vamos ver o que ele diz. As ciclovias em Bauru hoje, as ciclovias e ciclofaixas, né, todo o sistema cicloviário, elas não têm uma ligação uma com as outras, né? Então, assim, elas começam do nada e acabam em lugar nenhum. É muito difícil chegar e muito difícil sair, e isso dificulta um pouco o uso. Dificulta bastante o uso, na verdade, porque o usuário prefere fazer um outro percurso, de repente. Não é seguro quando acaba esse sistema cicloviário, ele não sabe para onde ele vai, ele fica perdido, ele pode cair no meio de uma rua movimentada, pode sofrer um acidente. E os atrativos também deveriam ser levados em conta. As escolas, as faculdades, parques, equipamentos culturais, todos esses atrativos deveriam ser levados em conta para poder passar esse sistema cicloviário perto. E poder ser mais enriquecedor, tá? Onde tem quadra de esporte, ginásio, sem dúvida podia ser usado. Aníbal, essa questão que ele trouxe, né, o arquiteto, sobre a falta de continuidade das ciclovias e ciclofaixas é um problema bastante sério que acaba desestimulando muita gente de usar, né? Existe algum plano, no curto prazo, algum projeto que vai ser executado de ampliação das ciclovias, por exemplo, rasgando canteiros de avenidas aqui em Bauru, como da Comendador José da Silva Marta? Então, é o que ele fala da conectividade, né? Ou seja, das conexões entre as ciclovias. Infelizmente, elas foram sendo construídas, ciclovias, ciclofaixas, mas depende ainda dessa interligação entre uma e outra, né? O que pode ser aproveitado? Aproveitado principalmente os canteiros, como das avenidas Rosa Malandrino Mondelli, que tem o Linhão, você pode aproveitar sob o Linhão a ciclovia. A própria Darcy César Improta, a Comendador também, só que nós vamos ter um problema lá num trecho que tem uma bomba do DAI que acaba interrompendo, né, o canteiro, não sei como a gente consegue contornar esse tipo de situação. Importante, eu acho que iniciar, né, se a prefeitura realmente quiser, eu acho que dar início nos projetos e na obra de ciclovias é muito importante. Nós fizemos também um trabalho de ciclorotas. Além das ciclovias, ciclofaixas, nós fizemos algumas ruas como ruas de tráfego mais calmo, né? E implantamos algumas ciclorotas, que foram na Aviador Gomes Ribeiro, na Rua Bandeirantes, na Gerson França e na Agenor Meira. São ruas que a gente consegue ligar, o trânsito não é tão pesado, tão carregado, e que o ciclista pode transitar com mais segurança. Na prática foi feita uma sinalização mais eficiente dessas ruas? Uma sinalização assim, indicando que é uma ciclorota, né? Para quê? Para indicar para o ciclista que ali ele pode transitar com mais segurança e para os motoristas também tomarem cuidado com os ciclistas que estariam circulando pela via, né? Aníbal, houve divulgação disso? Porque muita gente comentou que viu a sinalização lá no solo da bicicleta desenhada, mas não fazia ideia do que era, para que servia. Como que foi feita essa divulgação? Foi feita divulgação, inclusive, com todas as emissoras na época, inclusive a TV Unesp esteve presente e outras emissoras. Quando o gerente de transportes à época teve a iniciativa de desenvolver esse projeto e nós implantamos a primeira ciclorota, que foi na Aviador Gomes Ribeiro, entendeu? Então é lógico que depende também de divulgação, mas ter mais divulgação dessas ciclorotas. A Indurb conseguiu, de alguma forma, medir a eficácia dessas ciclorotas? Olha, assim, nós não fizemos pesquisa, mas eu já observei várias vezes que muitos ciclistas acabam se utilizando dessas vias que nós indicamos através da ciclorota, entendeu? Professor, o plano de mobilidade, o que ele vai projetar em relação a essa malha cicloviária?
Quando o atual prefeito de Bauru estava em campanha, por exemplo, ele falava da necessidade de se aproveitar o traçado dos fundos de vale e construir ciclovias, aproveitando esse traçado das linhas férreas. O plano vai projetar algo nesse sentido, professor? Nas audiências, alguns pontos desses aqui foram explorados. Um deles, inclusive, é o comendador José da Silva Marta, que tem esse problema do booster, que é de pressão do DAI, né, que ele, de certo modo, ele está no canteiro central da avenida, e em vários pontos, em alguns locais, foram dadas algumas alternativas. Só que isso daí, depois do plano, ele vai ser feito após a conferência. É que nós vamos ter um afluxo maior de pessoas que vão nos permitir que a gente possa fazer um estudo melhor disso daí. Porque aí nós temos uma projeção até o ano que vem para que a gente possa melhorar esse plano aí, que está em vigor, que estará em vigor esse ano aqui. Não tem nenhum projeto em implantação em curto prazo? Não, até o momento não foi feito nenhum projeto. O nosso grupo ainda não definiu nada a esse respeito, porque agora nós estamos mais empenhados em que a gente faça a nossa conferência. E nada também em relação à Endurbe, nesse sentido? Eu acho que a princípio tem que haver projeto, não é a Endurbe que faria o projeto das ciclovias, né? Seria talvez a incumbência da CEPLAN ou da Secretaria de Obras, não sei quem agora seria responsável pela elaboração do projeto. A partir de um projeto você tem que fazer orçamento, verificar o custo da obra para ter início a essas obras, né? Isso tem que estar no plano, né, de governo também, não é? É uma coisa que você tem que ter orçamento antes. Por mais que algumas vias lá do centro da cidade tenham um fluxo um pouco menos pesado, né, e sejam até incluídas aí nessas ciclorotas, a gente vê no centro da cidade o tráfego, o fluxo de caminhões grandes, de grande porte. Tem alguma proposta, alguma discussão no sentido de rever ou instituir a proibição da circulação de grandes caminhões no centro da cidade? O centro da cidade já tem um decreto-lei de 2009 que nós proibimos a circulação de grandes caminhões no centro. Inclusive foi permitido só até, se eu não me engano, até 15 toneladas de peso bruto total. E os caminhões maiores já não podem circular e nem fazer carga e descarga no centro da cidade. Isso foi um grande avanço para nós, né, nessa questão de geração de acidentes de trânsito, né? Os grandes caminhões acabam atrapalhando e acabam, assim, sendo geradores de acidentes de trânsito, né? Então nós conseguimos isso nesse decreto de 2009. É lógico que a gente pode tentar ampliar, não só no centro, porque nós temos uma área central, seria a área A, que é dessa carga e descarga, que é proibido também a circulação de grandes caminhões. Poderia ser ampliado, isso pode ser debatido, né? E sobre outras medidas, então, que ajudariam a reduzir o número de acidentes na cidade, nós vamos falar no nosso próximo bloco. É o tema do Bauru em Debate, que a gente continua a conversar daqui a pouco. Estamos de volta com o Bauru em Debate, hoje discutindo mobilidade e trânsito. Participam com a gente o jornalista Vinícius Lousada, o professor da Faculdade de Engenharia da Unesp, Manuel da Silva, e o engenheiro da Endurbe, o Aníbal Ramalho. A gente terminou o último bloco falando de medidas que poderiam ajudar a reduzir o número de acidentes no trânsito na cidade. E Bauru acaba de assinar um convênio com o governo do estado no valor de R$ 1,5 milhão, justamente para colocar em prática medidas que ajudariam a reduzir esses números. Só no ano passado, não é, Aníbal? Foram 22 mortes no trânsito da cidade. Esse ano nós já tivemos 3 vítimas fatais. Então, nesse curto prazo, com essa verba que virá a partir desse convênio, o que é possível de ser feito? Porque a Endurbe tem um detalhamento muito grande dos acidentes que ocorrem na cidade. Inclusive, a Endurbe consegue detalhar os dias em que ocorrem com mais frequência, o perfil, os motociclistas são as principais vítimas, são homens as vítimas mais frequentes, né, Aníbal? Então, é bem possível detalhar tendências. E o que pode ser feito no curto prazo, a partir do momento que essa verba chega à cidade? Bem, o prefeito assinou esse convênio, né, no ano passado, e aí a partir de abril do ano passado nós fizemos o levantamento de algumas coisas que
seriam necessárias na questão de sinalização, porque o convênio ele discrimina que deve ser aplicado em sinalização ou em campanhas educativas, uma parte em campanha educativa e outra, uma boa parte em sinalização. E a partir disso, nós levantamos os principais cruzamentos do centro da cidade, pegamos toda a Avenida Duque de Caxias, Avenida Rodrigues Alves, ruas próximas ao centro, a Batista Carvalho, Calçadão, e ali nós vamos fazer um tratamento no cruzamento com recapeamento onde for necessário o recape nos cruzamentos, né? Para que a gente aplique uma pintura especial que chama uma pintura termoplástica, que tem maior durabilidade, ela dá mais visibilidade e a gente privilegia o pedestre, né? Que um dos focos nossos é o pedestre. Além do motociclista, o pedestre que é a principal vítima do trânsito e que é independente dele na maioria das vezes. Porque o motociclista, na maioria das vezes, é por imprudência do motociclista, né? Tá certo que existem os casos em que a pessoa corta a frente do motociclista, mas muitas das mortes poderiam ser evitadas, né? Porque eles desenvolvem muita velocidade e acabam sendo os maiores prejudicados. Agora o pedestre não, ele é vítima mesmo. O pedestre não, ele é vítima, porque acaba um motociclista atropelando o motorista e ele acaba sendo a vítima. Então é por isso que a gente privilegiou o pedestre. Além dessa revitalização dos principais cruzamentos, nós estamos trabalhando também com a melhoria do sistema semafórico, né, da Rodrigues Alves, adquirindo controladores de tráfego, e no breaks, o que é o no break? Quando acabar a energia na via pública, os semáforos vão continuar funcionando mesmo sem energia da rede pública. Para quê? Para trazer segurança quando a gente tem tempestade, né, tem que com acaba frequência. A energia, e é bastante, acontece muito, né? Então isso é muito importante na segurança. E além disso são as campanhas educativas, né? Principalmente, né, tendo como os agentes, todos os agentes de trânsito, né, para que as pessoas não morram mais no trânsito, né? Acho que a gente quer viver, não quer morrer, né, no trânsito. É verdade? Professor, o senhor comentava sobre a falta de assiduidade das pessoas na participação das conferências, mas as pessoas elas levam muitos problemas, relatam as dificuldades. E na hora de cobrar a responsabilidade de cada um, do cidadão, o senhor acredita que essas campanhas de educação para o trânsito, elas funcionam, têm efetividade? O plano vai propor campanhas? Sim, o plano, inclusive, na nossa conferência, que vai ser feita dia 11, dia 12 de maio, um dos temas, um dos gestos temáticos é a parte de educação no trânsito. Porque, como o próprio Aníbal disse, nós não queremos que as pessoas morram. Nós queremos que as pessoas no trânsito, elas sobrevivam, elas vivam do trânsito. Então, esse é um dos eixos temáticos que nós vamos ter. É uma parte primordial para que as pessoas não morram no trânsito. Então, isso é importantíssimo. É um dos eixos e isso daí, logicamente, terá, na parte final da nossa conferência, vai ter a votação sobre quais são os itens primordiais e principais para a cidade. Eu creio que um dos itens principais vai ser a parte da educação do trânsito. Certo. Aníbal, na questão da fiscalização, quais instrumentos que a Indurb e o poder público estão cogitando para aprimorar esses instrumentos? Vou dar um exemplo. Na gestão anterior, foi cogitada a possibilidade de aquisição de alguns equipamentos que os agentes de trânsito pudessem registrar por imagens as irregularidades, que muitas vezes as autuações são questionadas pelos motoristas. Tem alguma possibilidade, algum plano nesse sentido? Eu acho que nós temos que melhorar sim a fiscalização, né? Para que não ocorra o que a gente estava comentando agora, das pessoas pararem em fila dupla, estacionar em local indevido. E acho que uma das formas é essa, de registrar a infração para poder corroborar quando a pessoa for lá falar, mas eu não cometi determinada infração. Eu acho que isso é um avanço e deve ter continuidade sim, viu? Acho que dependendo não faz parte do meu trabalho, do escopo de trabalho meu, mas acho que a gerência pertinente tem que levar adiante, né? E novos pontos de radar, tem perspectiva? Novos pontos de radar de velocidade? Então, isso é uma coisa, é algo dinâmico que a gente faz, né? A gente sempre observa. Se existe uma mancha de acidentes, por exemplo, vou dar um exemplo daquela passagem do Barreirinho.
Quando começou a ter acidente fatal lá, nós tivemos que tomar uma providência, implantar o medidor fixo de velocidade lá, que é o radar, né, o famoso radar, para evitar que mais pessoas morressem, né, naquela curva lá da transposição do Flórida para o Silvestre, né. Então, como o trânsito é muito dinâmico e as coisas acontecem, né, de forma dinâmica, nós temos que ir atrás dos problemas. Como nós temos também um grupo muito eficiente na questão de estatística de acidentes na Indurb, a gente está sempre atento a esse tipo de coisa. Onde está acontecendo um acidente, nós temos que tratar esses locais, né, para que não ocorram mais. E como o Aníbal citou, as questões de mobilidade e trânsito são muito dinâmicas. Com certeza o Bauru em Debate vai voltar a tocar nesse tema, porque nós temos muito o que falar e muito para que seja projetado e executado para que as pessoas realmente trafeguem em segurança, caminhem em segurança pela nossa cidade. Eu agradeço a presença do Vinícius Lousada, que ajudou a fomentar essa discussão. Larissa, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Aníbal. Muito obrigada por suas contribuições, viu, professor? Eu agradeço, né, em nome da universidade, e que a gente possa contribuir o máximo que a gente puder para a melhoria da mobilidade na cidade de Bauru. Eu agradeço a todos aqui que colaboraram nesse debate. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, Aníbal. Eu que agradeço em nome da Indurb, do Poder Municipal, e a nossa intenção é sempre que a cidade seja melhor. Não só na questão só de mobilidade, mas como um todo, né? Tá certo. Hoje a gente fica por aqui, mas você pode rever este programa ao longo da programação da TV Unesp e da TV Câmara e também nas redes sociais dos 2 canais de televisão. O Bauru em Debate volta na semana que vem. Até mais!